Vamos denotar por S1 o círculo de raio 1 centrado na origem do plano cartesiano. Considere a função f de S1 até -1 e 1. Então, o domínio é o círculo e a imagem, o contradomínio, -1 até 1. Definida pela seguinte regra. A imagem pela função f de um ponto em S1 é a coordenada x do ponto em questão. Sobre a função f é correto afirmar que... Bom, então vamos esboçar um pouquinho, graficamente, né, o que o exercício está nos pedindo para analisar. Então, nós temos inicialmente aí um círculo que o exercício nos passou. Um círculo de raio 1, centrado na origem. Então, vou colocar mais ou menos esse círculo aqui. Então, lembra que aqui é 1, esse ponto aqui, né, ponto extremo. Para cá também -1. Aqui para cima 1. E aqui -1. Então, o exercício definiu a função da seguinte forma. F é igual. O domínio, pessoal, é todos os pontos que formam esse círculo. E isso está ligado a um contradomínio fechado de -1 até 1. Claro, porque esse círculo tem amplitude de -1 até 1, tanto em x quanto em y. Tá? Só que como que fica essa função, tá? Se a gente analisar o que o exercício passa pela regra aqui? A imagem pela função f de um ponto em S1 é a coordenada x do ponto em questão. Então, veja só, vou colocar um exemplo aqui. Então, peguei aqui um ponto que eu vou chamar de P1. Esse P1 ele tem aqui coordenada A e ordenada B. Certo? Então, está aqui o ponto P de A. A função em questão é a seguinte, tá? Que, dado um conjunto do domínio, tá? P1 até Pn, possui infinitos pontos aqui, certo? E aqui o meu contradomínio. Tá? E olha só como que se relaciona esse contradomínio. Olha que interessante. Então, esse P1 vai se ligar na imagem com a coordenada do ponto X. A coordenada é a abscissa, o valor de A. Então, a coordenada X do ponto, perdão, né? A coordenada é o A e o B. E o X em questão é a nossa abscissa. Então, nós vamos ligar a coordenada X do ponto. A coordenada X do ponto, nesse caso, é A. Então, o meu P1 ele vai se relacionar com o A. Mas olha só que interessante. Esse mesmo valor de A possui um outro ponto no nosso círculo S1. Então, aqui eu vou colocar P2. Esse P2 ele possui também a abscissa A, só que a imagem aqui é outro que eu vou chamar de C. Então, olha só que interessante. Esse ponto P2, que também aparece no domínio dessa função, ele se liga também ao A, porque o A também é a coordenada x do ponto. Você pode observar aqui. Então, olha que função interessante, tá? A cada dois pontos aqui que nós pegarmos aleatoriamente nesse círculo, vai existir um valor de imagem em comum para eles. Então, você pode aqui pensar um pouquinho mais. Pode fazer outros exemplos aqui, construir outros exemplos. Vou colocar um P3 aqui. Esse P3, ele vai ter a mesma abscissa do que um ponto P4 aqui embaixo. Eu vou chamar aqui, sei lá, de um Z. Então, significa, na minha construção aqui, eu vou dar uma exagerada maior aqui no conjunto.
Então, aqui eu tenho P1, tenho P2, vou colocar P3, P4 e assim por diante. E aqui eu tenho o meu valor de A e o valor de Z que eu coloquei aqui, tá? O que acontece? O meu P1 ligou com A e o P2 também ligou com A. Esse P3 aqui, como ele tem ordenada Z, tanto o P3 quanto o P4, ele vai ligar com o Z. Se a gente observar todos os pontos, coisa que é impossível, porque esse ciclo tem infinitos pontos, nós vamos ter aqui sempre dois pontos no meu domínio, ou dois elementos no meu domínio, que vão se ligar ao elemento da minha imagem. Como a minha imagem está definida de -1 até 1, que é o intervalo possível que eu tenho de x de -1 até 1, então significa que todos os elementos vão flechar alguém aqui do meu contradomínio. Só vai existir aqui duas exceções. Quando o meu ponto for exatamente este daqui, né? O ponto 1 e 0 e o ponto -1 e 0, só esses dois pontos que vão se ligar unicamente a 1 e -1. Mas todos os outros vão ter dois pontos associados à mesma imagem. Isso daqui, pessoal, é característica de uma função sobrejetiva. Por quê? Porque o conjunto imagem vai ser igual ao contradomínio. O conjunto imagem aqui, que é a ordenada do ponto do círculo X, e esse círculo ele está fechado em -1 até 1. Como que eu sei? Só observar o gráfico aqui, de -1 até 1. E o contradomínio dado foi também de -1 até 1. Então, a minha imagem aqui ficou a mesma, de -1 até 1, igual ao contradomínio dado, que foi de -1 até 1. Portanto, isso daqui é uma função sobrejetora. Mas perceba que ela não é injetora. Por que ela não é injetora? A injetora tem que aliar, né, tem que flechar exclusivamente um ponto no contradomínio. Então perceba que aqui tanto P1 quanto P2 estão flechando A. E isso não pode ocorrer na função injetora. O ponto P1 tem que flechar o A e esse A já não pode ser flechado por mais ninguém. Como aqui existe dois pontos flechando o mesmo na imagem, isso já não é função injetora. Então, o que a gente pode avaliar dessa função f? Ela é uma função sobrejetora, mas não é injetora. Então, sobrejetora, eu vou colocar aqui não injetora. E é isso. Com isso, finalizamos o exercício.